Oi pessoal, agora vamos ler sobre o trabalho do Héracles de capturar o touro de Creta. Creta, aquela ilha que fica no sul da Grécia, é associada aos touros. Os governantes locais são associados a essa figura, a figura desse animal. No palácio de Knossos, né, que era o principal, era o centro do poder no reino minoico, tinha representações gráficas de touro. E em cima do touro, muitas vezes era representado o governante, como que dominando aquela força, incrível força da natureza. Na mitologia, nós temos dois touros relacionados a Creta. Tem a história do touro no qual Zeus se metamorfoseou para aparecer para a bela Europa, filha do rei de Tiro, né? Tiro, uma cidade do Oriente, na costa do Oriente, né? Costa mediterrânea. O touro, Zeus se apaixonou pela Europa e ele se fez passar por um touro muito dócil, ao qual a Europa se afeiçoou, ficou acarinhando. Aí Zeus a raptou e a levou para Creta. Isso é uma forma de... isso tem a ver com as relações entre o Oriente Próximo, a Fenícia, que também era próxima dali, e a Grécia, através de Creta, né? Quando Zeus chegou a Creta, o touro, né, que era Zeus metamorfoseado, chegou a Creta com a Europa, eles tiveram filhos. Um desses filhos era Minos, tá? E Zeus deu à Europa alguns bens. Ele deu um cão muito bom na caça, Talo, que era um homem feito de bronze para proteger o litoral de Creta, e uma lança que nunca errava o alvo. Então a Europa teve filhos, recebeu esses bens também de Zeus, e Zeus a deixou. E a Europa se casou com Astério, rei de Creta. E o Astério teve que adotar os filhos de Zeus. Astério não teve filhos próprios. Então, quando Astério se viu diante da dúvida, né, para quem deixar o trono de Creta, apareceu Minos, né, o filho de Zeus, dizendo que ele deveria ser o ocupante do trono, né? E Minos disse que ele daria uma prova, ele demonstraria que os deuses queriam que ele fosse governante de Creta. Ele disse que os deuses mostrariam que eles queriam que Minos fosse o rei de Creta, fazendo um touro sair da água. Poseidon fez um touro sair da água, um belo touro. E aí todos se espantaram. Astério então concordou que o trono ficaria com Minos.
Mas o Minos havia prometido para Poseidon que ele sacrificaria o touro que saísse da água, né? Sacrificaria para o deus. Mas o Minos, ao ver o quão belo era o touro, não quis sacrificar. Pegou o touro para si, colocou o touro no seu rebanho e mandou que outro touro fosse sacrificado para Poseidon. Poseidon, então, como punição a Minos, enfureceu aquele touro. Esse touro enfurecido que começou a destruir as plantações, atacar as pessoas em Creta, é esse touro que vai ser capturado por Heracles. Heracles vai levar o touro para capturar esse touro, vai levá-lo para o Euristeu, né? Mas esse touro vai acabar sendo solto lá no Peloponeso, né? Onde fica Tirinto, do qual Euristeu é rei. Esse touro solto no Peloponeso, ele vai se mover, vai passar por Corinto, vai chegar à Ática, vai causar uma destruição na Ática. E é lá que esse touro vai ser, e nesse rastro dele de destruição, ele vai matar o filho de Minos, que está ali na Ática. Minos vai atacar a Ática por ter dizendo que ela era pela justificativa, dizendo que ela era responsável pela morte do seu filho, né? Vai invadir a Ática e vai impor uma pena para Atenas, que todo ano não. Qual era a pena? Depois a gente vai ver, né? Aqui. A periodicidade, mas com uma periodicidade determinada, Atenas deveria enviar para Creta jovens para serem sacrificados ao Minotauro. Esse Minotauro era filho da esposa do Minos, Pasífae, com o touro que saiu da água e foi tornado louco por Poseidon. A Pasífae se apaixonou pelo touro. Dédalo, um construtor super hábil, fez uma fantasia de vaca para Pasífae, perfeita, e a colocou no estábulo do touro. O touro a cobriu, né? E ela teve como filho o Minotauro. Esse Minotauro foi preso por Minos no labirinto que foi construído também por Dédalo. E esse Minotauro comia os jovens que Atenas enviava regularmente como punição para Creta. Então, nós temos o touro, que era o Zeus disfarçado, que pegou a Europa, levou para Creta. Temos o touro que saiu das águas por causa devido a Poseidon e que foi tornado louco, que com Pasífae teve o Minotauro. Esse touro que foi pego por Heracles e foi solto no Peloponeso, que causou destruição, né? Quem vai capturar esse touro lá na Ática vai ser Teseu, o herói da Ática. E Teseu vai sacrificar esse touro a Atenas. E Teseu também vai ser aquele que vai a Creta enfrentar o Minotauro.
Aí então você vê a ligação inicial entre a Oriente Próximo e Creta, a Grécia, também entre Creta e a Ática, visto por essa conexão entre as histórias do Heracles e do Teseu. Heracles também vai ser integrante da equipe dos Argonautas, né, que vai ser liderada por Teseu. É uma outra ligação entre os heróis. O herói o herói do Peloponeso, né, que era Heracles, o herói dórico, e o herói ático, que é Teseu. Tem aqui uma citação que eu vou ler, está nesse livro aqui, né? Os Trabalhos de Hércules, que diz assim, desse capítulo todo de Creta, escrito pela Juliana Caldeira Monzani, que diz assim: a ideia aqui é domesticar forças da natureza em uma obra civilizatória que traz ordem ao caos. Isto sendo feito por um herói que é a representação em si mesmo da potência de força selvagem, dado a excessos. O Heracles é aquele que domestica as forças da natureza, trazendo a civilização. Ele mesmo sendo uma representação do excesso da natureza, né? Da força selvagem. Heracles, né? Em oposição a Teseu, que é considerado o modelo de herói mais ponderado. O Teseu, o herói da Ática, é considerado, não tem essa imagem do Heracles, de excesso de força e de selvageria, mas é aquele que age com astúcia e ponderação. Vamos ler então? Tá aqui, ó. Sétimo trabalho. O Touro de Creta. O sétimo trabalho que Euristeu mandou Heracles fazer era trazer o Touro de Creta. Acusilau, um autor, diz que este era o touro que trouxe a Europa, nadando, né, com ela em cima dele, pelo mar. Esse touro que era Zeus, né? Mas outros dizem que esse touro era aquele que foi enviado a partir do mar por Poseidon, como eu disse. Quando Minos disse que ele iria sacrificar Poseidon qualquer coisa que aparecesse do mar, para mostrar que os deuses queriam que ele fosse o rei de Creta. Mas também se diz, né, continuando essa história, que quando Minos viu a beleza daquele touro, ele o enviou para o conjunto dos seus animais e sacrificou outro touro a Poseidon. E que então Deus, raivoso por causa disso, fez o boi ficar enlouquecido. Heracles foi a Creta atrás desse touro. E quando Heracles pediu ajuda para capturar o touro, Minos disse a ele que ele pegaria o touro ele mesmo, se ele pudesse ajudar. Então Heracles capturou o touro
o levou até Euristeu, o carregou, o levou até Euristeu. Mas depois o touro se soltou e começou a vagar por Esparta, também por toda a Arcádia. E atravessando o istmo, chegou a Maratona, que fica na Ática, onde causou destruição nos locais. Aqui não está falando que o touro matou o filho do Minos, fazendo se vingar e aplicar uma pena na Ática, né? Que foi aquilo que motivou o Teseu a ir para Creta para matar o Minotauro, para acabar com essa história de tributo, né? Esse trabalho ele é interessante porque mostra as relações, como eu disse, do Oriente Próximo com a Grécia, com a Creta, e Creta com a Ática. Relações essas que tem do rapto de uma princesa asiática, feito pelo Deus, né? Não dá para culpar os gregos. E lá, a Europa, lá em Creta, se casou com um rei local, e esse rei foi sucedido por um filho de Zeus e de Europa, Minos, adotado pelo rei Astério, né? Esse rei Minos era cruel, haja vista que ele era perverso, enganador, haja vista que ele quis enganar Poseidon e foi punido por isso, vendo a sua esposa tendo um filho com esse touro enlouquecido, que ficaria como sendo o filho dele próprio, Minos, né? O Minotauro, esse filho rejeitado, como um produto monstruoso da sua perversidade, né? Que ele quis esconder. E esse rei, muito rancoroso, ele atribuiu a culpa da morte de um outro filho dele que estava na Ática, não ao touro que era enlouquecido por causa dele, mas aos habitantes da Ática, né? E sacrificou muitos jovens da Ática ao Minotauro, obrigando Teseu a parar com aquela brutalidade, com aquela selvageria feita pelo rei de Creta, a selvageria do próprio Minos, né? Essa história muito mais selvagem do que o próprio touro e do que o Minotauro. Os reis podem ser mais cruéis do que os monstros. E Teseu, indo a Creta para enfrentar o Minotauro, pode mostrar a chegada dos micênicos em Creta, né, tomando o poder dos minoicos, mas mostra nessa história qual é a ideia da civilização, destronando o rei tirânico, na figura do Teseu, mostrando que a Ática é o centro da civilização, né? Seria, né, o centro da civilização, já prefigurada no Teseu, vencendo
é uma tirania que existia lá no início da Grécia, em Creta. Então é interessante ver essa história inicial da Grécia a partir desses mitos, né? Tá bom? Então ficamos por aqui.